Você tem fome de mudança? Você tem fome de mudança? Talvez você entrou aqui sem fome nenhuma de mudança. Talvez a sua expectativa se limita apenas a essa vida. Talvez os seus planos, a sua esperança se limita apenas às coisas que você já conhece. Talvez o seu coração não tenha desejo de coisas maiores. Talvez o seu coração não tenha uma vontade de encontrar aquilo que você ainda não encontrou, de viver o desconhecido, de experimentar coisas que ninguém poderia te passar, que histórias não poderiam gerar em você. Talvez você não sente esse desejo, talvez em você não existe fome de conhecer mais de Deus, talvez em você não existe sede de ser visitado por Deus de um jeito que você seria transformado como você nunca imaginou, de ser surpreendido pela obra de Deus na sua vida. Talvez em você não exista fome de ser surpreendido, chacoalhado, balançado, virado de ponta cabeça por esse Deus que você afirma que quer. Talvez você não espera isso dele, talvez isso não é o desejo do seu coração, mas eu preciso dizer isso para você: a sua vida precisa ser vivida de um jeito onde você tem fome de mudança na sua própria vida. Você precisa ter fome de transformação. Você precisa ter fome de transformação. Você não pode ser acostumado ou acomodado. Você não pode estar satisfeito com quem você é. Você não pode viver desse jeito. Jesus é glorioso e Ele mandou o seu Espírito para morar em nós. E tudo que Jesus fez, e não só isso, ainda mais, é a obra que o Espírito tem para realizar na nossa vida. As palavras do próprio Jesus. As palavras do próprio Jesus são: vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu. Você tem fome de mudança na sua vida? Eu queria fazer essa pergunta para você. Você tem desejo, angústia, anseio por ser transformado, por viver coisas que nem nunca você sonhou, que ninguém nunca acreditou que você poderia viver? Você tem fome de transformação? Você precisa ter. Você precisa desejar ser transformado por Deus e viver coisas que você nunca sonhou. Você precisa desejar o desconhecido, o novo, o que só Deus pode trazer para você, o extraordinário, aquilo que é exponencial, superabundante. Você precisa desejar coisas inexplicáveis que você não sabe nem dar um nome, mas dentro da sua alma precisa existir um desejo ardente por coisas novas da parte de Deus. Você precisa querer Deus mais e mais e mais e mais. O seu coração tem que gritar por Deus. Você sente essa fome dentro de você? Senão você precisa sentir ela. Senão você precisa começar a buscar essa fome dentro de você. Você precisa começar a buscar isso. Deus, me dá fome por Ti. Me dá uma esperança que ultrapassa os limites. Uma esperança sem limites. Esses dias eu estava pensando no tamanho de igreja que eu queria ter. E o que eu já, até esse dia, o que eu já tinha pensado era uma igreja de 20 mil membros. Aí comecei a pensar, cara, mas só 20 mil membros, tem 2 milhões de habitantes em Curitiba e região metropolitana. E não é só isso não, Deus é grande demais. Deus, podia ser uns 50, 100. Aí eu penso 100, aí penso, mas por que não 300? Por que não 1 milhão? Por que não uma igreja com 1 milhão de membros? Por que isso não seria viável? Gente, tudo é possível que crê. Tudo é possível para Deus. Ué, a gente podia, num lugar que, sei lá, a gente podia construir uns estádios, ou uns campos abertos, porque se a gente consegue juntar 20 mil pessoas, a gente consegue juntar, sei lá, 1 milhão ou mais do que, a gente consegue juntar muito dinheiro. A gente pode comprar um lugar gigantesco, aonde serve para um monte de coisa, inclusive o nosso culto de domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, que nós vamos ter todo dia. Por que isso é inviável? Por quê?
A sua esperança, ela precisa estar além dos limites dessa vida. Além das coisas que você já viu. Você precisa sonhar com coisas que você nunca viu acontecer antes. Você precisa ter expectativas em relação a Deus. Você tem que ter fome. Gente, você tem que ter alguma coisa que precisa acontecer na sua vida. Você precisa desejar por isso. Quando eu dobro meu joelho e nas madrugadas eu estou lá clamando a Deus. Eu só estou lá de joelho dobrado e avanço as madrugadas clamando e buscando a presença de Deus. Porque eu acredito que coisas que eu nunca toquei, que eu nunca vi, podem acontecer na minha história. Eu estou lá com o meu joelho clamando. Eu falo, Deus, faz coisas na minha vida. Faz alguma coisa que me sacie, alguma coisa que preencha, alguma coisa que eu nunca imaginei. Me faz igual Jesus, Senhor. Me faz igual Jesus, me transforma, Senhor. Me enche do seu amor, da sua graça. Eu não quero ofender mais ninguém pelo resto dos meus dias. O Senhor pode me transformar numa pessoa que nunca mais vai ofender ninguém, tendo culpa dessa ofensa. O Senhor pode fazer eu transmitir o seu amor, a sua vida por onde eu for. Deus, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu preciso acreditar na impossibilidade das coisas na minha vida. Que as coisas impossíveis podem se tornar reais na minha vida. Senão não tem nada que me mova. Essa espiritualidade do Evangelho é um negócio que tem que mover a gente para o céu. Agora. Gente religiosa é gente que está feliz porque ganhou o visto no passaporte para entrar no céu quando morrer. E está feliz porque vai alcançar o paraíso quando acabar. O Evangelho é muito mais que isso, meus irmãos. O Evangelho é como nós falamos nos barbos, é você saber que o céu está aberto em cima da sua cabeça. E que nada mais te separa de Deus. Se você levantar a mão, você pode encostar no pé de Deus. Porque nada mais te separa dele. Você precisa sonhar com as coisas na sua vida. Você precisa sonhar com um casamento extraordinário, sobrenatural. Eu sonho com um casamento sobrenatural. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas o que eu quero ainda por todos os meus dias é... Gente, nada, sério, isso aí nunca isso vai mudar. Talvez vai aumentar só. É ter 5 horas por dia só orando, e depois estudar a Bíblia, depois ficar tempo um pouco com a minha família, e depois servir e pregar. Queria que o dia tivesse umas 40 horas. Mas eu sonho com a mulher tão crente quanto eu, que ora tanto, e eu penso, Jesus, se eu pego fogo, Jesus, quando eu oro, quando eu vivo uma vida de entrega, Deus, imagina eu e a mulher pegando fogo, o que a gente vai fazer? Deus, como é que vai ser esse negócio? A glória de Deus na família. Eu não trouxe semana passada, eu esqueci. Mas se você for no Google lá, escreve a árvore genealógica do Jonathan Edwards. Tem a árvore genealógica dele, todos os descendentes dele até hoje, em paralelo com todos os descendentes de um cara que era ateu. Só deu desgraça os descendentes do ateu. Jonathan Edwards rendeu, deu lucro para o país, virou um monte de cara, vice-presidente, médico e tudo mais. O cara influenciou toda a descendência dele. Imagina isso. Deus pode curar todas as dores do seu coração. Tudo que te incomoda, tudo que te afeta. Você pode ser uma pessoa que não se ofende com nada. Jesus não se ofendia com nada, gente. Qualquer coisa que você fizesse para ele, não ia guardar mágoa de ninguém. Você pode ser alguém que nunca mais vai guardar mágoa de ninguém, que nunca mais vai ofender ninguém, nunca mais vai ficar com raiva de ninguém. Você pode alcançar a perfeição do Espírito Santo. Você pode alcançar essas coisas. Eu sonho com essas coisas na minha vida. Se você não tiver esses projetos, esses sonhos, essas coisas, essa fome pelas coisas inexplicáveis, infinitas de Deus, o que move você estar aqui hoje? O que move você andar com Jesus se você não tem fome no seu coração pelas coisas eternas? O que move você ser uma pessoa sem paixão? Uma vida assim seca, sem intensidade, sem vigor, sem alegria, sem cor no rosto. Você precisa da dinamite do Espírito Santo dentro de você. E eu falo isso com base bíblica. Porque quando você olha lá em Atos, a palavra grega para poder do Espírito Santo é dínamos, de dinamite mesmo, não é uma explosão. É um negócio que explode dentro de você. Se você é crente, você precisa buscar isso, você precisa disso. Não interessa qual é o seu dom.
Não interessa qual é o seu dom. O maior exemplo que nós temos de que não interessa qual é o seu dom, você precisa explodir dentro de você com o poder do Espírito, é o nosso querido Estevão. Porque Estevão não é esse, o do Atos. Estevão era um diácono, gente. Sabe o que o cara fazia? Distribuía a cesta básica. Que trabalho mais chato, era isso que ele fazia. Essa era a função do Estevão. O cara fazia milagre, ninguém resistia no tete a tete com o cara, nós vamos discutir a fé. Você está vindo com esse negócio de evangelho, o judaísmo aqui e tal, aí os cabeção lá juntavam com ele, ninguém, gente. Quando o cara foi ser apedrejado, a cara dele brilhava como anjo. E o cara não se ofendia com nada, porque quando ele foi ser assassinado, ele falou, Jesus perdoa esses caras, ele não estava ofendido. Ele era um diácono, gente. Não é diminuir os diáconos, não. Mas o cara não era um apóstolo. O dom dele não está nem naqueles 5 principais que Paulo fala. Porque não interessa o seu dom. Você pode ter o dom de mestre. Você precisa buscar o mover sobrenatural de Deus através de você quando você ensina. Você pode ter o dom de misericórdia. Talvez o seu dom é de misericórdia, se compadecer das pessoas. Talvez o seu dom é de animar as pessoas, exortação. Quando alguém está mal, você é compreensível. Lá você vai, você bate um papo. Não interessa qual seja o seu dom. Você precisa buscar esse poder do Espírito dentro de você. Não importa qual seja o seu dom. Você não pode limitar as bênçãos de Deus na sua vida por causa da função que Ele te deu. Você não precisa ter um cargo. Você tem um Espírito dentro de você. Você precisa sonhar com as coisas de Deus. É isso que me move. É isso que precisa te mover. É paixão. Você precisa ter paixão pelo que é eterno. Você precisa ter paixão pelo que é invisível, pelo que é sobrenatural. Quanto tempo que eu não pregava assim, com tanta vida, com tanta paixão, com tanto fogo. E eu sei que eu já preguei com mais fogo do que isso. E eu sei que tem muito mais. E eu quero buscar mais de Deus. Você precisa ter fome demais. Já é 8h48, eu nem comecei. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer, vamos lá. Você abriu em Jó? Abriu? Antes da gente ler, tem algumas coisinhas para falar. Essa pregação, ela começou a ser gerada dentro de mim, essa reflexão de hoje, ela começou a ser gerada dentro de mim, por causa de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala assim, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem tem fome de justiça? Quem tem fome? Bem-aventurado quem tem fome. Porque esse texto não está falando de justiça social, e nós adoramos usar esse texto para falar de justiça social. Esse texto está falando da justiça de Cristo. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Porque nós não temos justiça em nós mesmos. Nós somos pecadores. Nós somos injustos. Injustos. No tocante às nossas obras. No que diz respeito ao nosso comportamento. No que diz respeito à nossa performance. Os nossos relacionamentos. Nós somos injustos. Desonestos. Quem nunca mentiu aqui? Você lembra de alguma mentira que você contou na sua vida? Levanta a sua mão se você lembra de alguma mentira que você contou na sua vida. Alguém mais? Alguém, aí você está mentindo agora, então você já está dentro. Todos nós somos injustos, gente. Agora tem 2 tipos de pessoa. Tem a pessoa que está, beleza, eu sou assim mesmo. E tem a pessoa que tem fome de justiça. Ela tem o desejo de ser transformada, ela não quer ser injusta para sempre. Tem gente que está conformada e feliz com o seu estado de injustiça e de pecado. Esse é aquele cara, né, Lu? Já estava no largo com a Lu lá, eu falei, né? A Lu abraçada aqui, chorando no meu peito aqui, e um outro cara chegou, chapado, e eu comecei a evangelizar ele, entra no culto aí, não sei o que, aí nós começamos a falar de Jesus e tal. Aí eu já matei não sei quantos e não sei o que lá, o cara novão assim, arrumado, bonito, e não sei o que. Eu falei, então, cara, você é mau. Você não percebe que você é mau, cara? Você precisa do perdão de Deus na sua vida. O que vai acontecer no dia do julgamento final? Você é mau, cara, você precisa de ajuda. Ele eu fiz mesmo errado, mas é isso aí. Eu falei, tá vendo que você não consegue nem se arrepender sozinho?
Você sabe que você fez coisa errada, você precisa de ajuda para se arrepender. Você precisa de ajuda, cara. Você precisa de Jesus na sua vida. Ele não é assim mesmo, então se Deus quiser me mandar, Ele me manda para o inferno. Esse é o tipo de gente que sabe que é injusto, é pecador. Se você encontrar lá no seu trabalho e falar, você é um pecador, eu falo, eu sou mesmo, e daí? É gente que está assim, beleza, eu sou mau e não tem problema com isso. Eu sou pecador, eu sou injusto, eu tenho dívida com Deus e não tem problema. Agora tem outro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que sabe que é injusta, mas ela tem fome de justiça, ela não quer ser assim. Ela odeia o seu estado de injustiça, ela odeia o fato dela ser a escória que ela é, ela odeia o fato da sua carne ter pecado impregnado em si, e arrasta para longe de Deus, como nós acabamos de cantar. Ó Senhor, minha carne me puxa e me arrasta, por favor, pega o meu coração e leva para o Senhor, porque a minha carne está me puxando para longe do Senhor. E essa pessoa só pode ser assim se Deus mudar o coração dela. E Deus muda o coração de gente. E Deus ele faz isso nos dias de hoje ainda. Deus ainda muda o coração das pessoas. Se tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, foi quando eu e minha mãe fomos visitar meu avô lá em Rondônia. E 1 milhão de horas conversando com ele. Minha mãe falando, eu nem sei o que ela falava, mas eu lembro que tudo que ele falava era: ninguém muda, as pessoas não mudam. Ela vai nascer daquele jeito, ela vai morrer daquele jeito, ninguém muda, ninguém consegue mudar. E minha mãe muda, não muda, o coração de ninguém muda, as pessoas são o que elas sempre vão ser. Deus ainda muda corações. Deus muda o coração das pessoas hoje ainda. E eu não estou satisfeito com estar convertido. Eu quero que Deus mude mais o meu coração ainda. Eu quero mais, gente, Deus na minha vida. Não é para a igreja crescer, é por causa de mim mesmo. Eu não aguento os meus pecados. Eu quero ser alguém que ama, alguém que abençoa, alguém que serve, que perdoa, que brilha a luz de Deus. Eu quero que Deus mude mais a minha vida, mesmo eu sendo convertido. E Jesus fala em Mateus 5, bem-aventurado quem tem fome de justiça, que quer ser uma pessoa justa, sabe que não é, mas quer ser, e tem fome e sede de mudança. E foi esse texto que me fez refletir sobre essa pregação de hoje. Porque talvez você chegou aqui cheio de culpa das coisas erradas que você tem feito, você não aguenta mais viver pesado com a culpa das coisas que você fez na sua vida no passado. Às vezes a gente fica mal pra caramba, porque tudo que a gente sabe pensar é: tudo de ruim é culpa minha, tudo deu errado por causa de mim mesmo, eu não sou responsável, é por isso que eu não consegui aquele emprego, eu não sou competente, é por isso que eu não estou naquela faculdade, eu estou sem emprego porque eu sou um miserável, um preguiçoso, e porque eu não sou qualificado, porque eu não estudei no tempo da escola. Os meus pais divorciaram por culpa minha, e a briga na minha casa é culpa minha, minha mãe está mal hoje por culpa minha, e tudo que tem de ruim na minha história é culpa minha. Talvez você chegou aqui e não aguenta mais carregar essas culpas, não aguenta mais isso. Esse texto que nós vamos refletir hoje à noite é um texto, esse tema que nós vamos refletir hoje à noite, essa pregação, ele surgiu. A base do que nós vamos conversar está no livro de Jó. Por quê? Porque o livro de Jó é um livro de um cara bom que começou a viver um monte de desgraça. E aí começa a surgir aquelas perguntas. Por que coisa ruim acontece com gente boa? Aí sabe qual que é a tentação? A culpa é minha mesmo. As coisas acontecem na minha vida de ruim, é porque eu sou ruim, é porque nada dá certo, é porque minha mãe falou mesmo que eu não ia dar certo, e eu não dou certo mesmo, porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu fui assim, criado assim, as coisas não vão mudar. Jó é um cara bacana, ele é bom, ele é um bom exemplo de pai, ele é um bom administrador, um dos mais ricos do Oriente, ele é um homem de Deus, ele ora de madrugada, faria sucesso entre os pentecas. E aí de repente toda a desgraça do mundo acontece com ele. Morre tudo a família dos filhos dele. Você imagina? Acho que é 7 filhos, 3 filhos, alguma coisa assim. Morre tudo, gente, os filhos dele.
Num dia só. No mesmo dia. No mesmo dia. Por que coisa ruim acontece com gente boa? Aí você olha para a sua vida e pensa, é porque eu sou ruim mesmo. E quando a gente vai refletir sobre Jó, começam a vir perguntas desse tipo. Ou perguntas como, será que Deus se importa comigo? Acho que eu sou tão normal, tão ordinário, não tem nada de especial em mim. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus se importa com a minha felicidade? Será que Deus está pensando que eu estou me sentindo sozinho nos últimos dias? Ou que eu queria ter aquele celular? Ou então, na verdade, Deus quer me fulminar, porque eu queria ter um celular e eu não oro mais do que eu deveria orar. E aí você se sente um lixo, porque você queria ter um celular bonito, e você não ora tanto a Bíblia como você acha que você deveria orar. E aí sabe o que você faz? Você vive carregado de culpa. Será que esse é o Deus que nós estamos servindo? Que quer matar a gente, esganar a gente, porque a gente não está orando, e a gente está pensando no videogame que queria ter, ou no carro que queria ter? Será que Deus é tão duro e incompreensível com a gente? Tão incompassível? Nós vamos refletir sobre isso. Então eu quero fazer o intercâmbio. Jó e alguns outros livros que nós vamos dar uma olhadinha. O negócio é o seguinte, nós somos injustos. Fica à vontade aí, galera. Senta aí, eu estou começando a pregação agora. Que bom que vocês vieram. Jó capítulo 25. Jó 25, verso 4 ao 6. Eu vou pedir para pessoas lerem, tá? Jó 25, do 4 ao 6. Alguém lê? Como seria justo o homem perante Deus? Como seria o homem que nasce com mulher? Eis que até a lua não tem fim, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é usando, e o filho do homem que é verbo. Olha só, os caras estão consolando Jó, hein? Que palavra, hein? Dom de exortação é o que faltava naquela época. O Jó está lazarento, perdeu tudo. Aí os caras chegam e falam assim, meu filho, como que você vai ser justo diante de Deus? Você é um verme. Olha só, né? Que consolo. Tem uma hora que o Jó fala isso, como vocês sabem consolar mesmo quem está precisando. Gente, o livro de Jó é cheio de ironia. Você precisa ler esse livro. Você vai ver ironia na Bíblia o tempo inteiro. Deus é irônico no momento. Ele é irônico com Jó. Deus começa a fazer perguntas para Jó. Não, nós vamos chegar nesse texto, não vou adiantar não. Então o primeiro texto é esse. Como que o homem seria puro diante de Deus? Nem as estrelas são. Segundo texto, Jó 29, do 14 ao 17. Me cobria de justiça, e essa me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do inimigo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Olha só. Primeiro chega o amigão dele, eu acho que é o Elifaz, no capítulo 25. Bildade, chega lá e fala assim, como é que você vai ser, ô Jó, como é que você vai ser puro diante de Deus, Jó? Você é um verme, ó. Nem as estrelas são puras diante dele. Aí Jó vai para o capítulo 29, e aí ele fala assim, gente, eu me vestia de, palavra-chave da pregação de hoje é justiça, tá? Palavra-chave é justiça, e o termo que eu não falei é indesculpáveis, porém perdoados, entre parênteses, justificação pela fé. Gostou, né? Aí Jó vai para o capítulo 29 e fala assim, gente, eu me cobria de justiça, cuidava de todo mundo, de quem não tinha nada para comer, nada para vestir, eu sempre ajudei o pobre, eu sempre fiz tudo de bom. Aí vai para o capítulo 32, alguém lê? Espera aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Fale muito. Jó 32, versículo 2. Alguém lê? 1 e 2. 1 e 2. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraqueu,
o Buzita, da família de Gibão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque esse pretendia ser mais justo do que Deus. Olha lá. Então os caras estão discutindo, por quê? Por que as desgraças acontecem na minha vida? Presta atenção, essa é a questão. Essa é a questão. Por que coisa ruim acontece na nossa vida? Aí o que a gente pensa é, porque eu sou ruim mesmo. E a gente vive cheio de culpa. Aí está rolando esse papo entre Jó e os colegas. Aí chega o Bildade bacanão e fala assim, nem as estrelas são puras, como é que você vai querer ser puro? Você é um verme. Aí Jó fala assim, poxa, mas eu sempre ajudei os pobres. Aí chega no 32, o cara fica com raiva dele, porque ele está querendo ser mais justo do que Deus. Então está uma discussão. Por quê? Porque tem uns caras falando assim, as coisas estão acontecendo desgraceira na sua vida, porque você é um verme mesmo, um pecador miserável. E aí o outro falando assim, não, mas eu faço coisa boa. Aí você vai para o capítulo 34. Nós vamos pensar alguns versículos. 14, 19, 21. Se fosse intenção dele, de fato ele tirasse o seu espírito, o seu sopro. 14. 19. Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não fornece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos se movem em suas mãos? 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Agora alguém na revista atualizada leu 23 e 29, versos 23 e 29. Pois Deus não precisa observar todo o tempo o homem antes de fazer ir a juízo contra ele. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Gente, então vocês estão entendendo o negócio que está acontecendo aqui? Porque as coisas ruins acontecem na minha vida? Não, é porque todo mundo é pecador, e você é um pecador. Não, mas eu fiz coisa boa. Aí o outro chega lá, então você está querendo ser mais justo do que Deus. Aí o outro chega e fala assim, Deus não precisa nem olhar para você, para te julgar certo. E Deus não faz acepção se você é pobre ou se é rico. Primeira coisa que eu quero constatar, primeiro ponto, Deus é justo, nós somos injustos. Deus é justo, nós somos injustos. Deus não precisa nem pôr na balança. Ele olha para você, ele sabe que pelas suas obras, pelo seu comportamento, você é injusto. Nem precisa dar o trabalho de tentar convencer, o contrário. A questão é, nós somos injustos, as coisas estão dando errado na nossa vida, é por causa disso mesmo? É porque eu sou injusta que as coisas estão dando tudo errado na minha vida? Deus é justo, nós somos injustos, e Deus é indomável. Ninguém controla Deus, ninguém manipula Deus. Deus é justo, você é injusto, e não tem jeito de você tentar convencer Ele de que as coisas não são bem assim desse jeito. Se a gente for pôr na balança os nossos pecados e a gente viver de acordo com aquilo que a gente tem de bom e ruim, nós estamos perdidinhos da Silva, e não tem como a gente enganar Deus. Talvez você já mentiu bastante nessa vida, já enganou gente, já roubou dinheiro, e já mentiu para pessoas, enganou seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, sei lá quem, você enganou. Deus não tem jeito, você não vai conseguir pôr ele na caixa. E como o cidadão citou lá atrás, Deus pode fazer o que Ele quiser com a gente. Beleza, Deus é justo, nós somos injustos. A questão é, se o salário do pecado é a morte, e Deus fere os ímpios à vista de todos, como nós acabamos de ler aqui, por que nós ainda estamos vivos? Se o salário do pecado é a morte, e Deus fere os injustos à vista de todos, por que nós ainda estamos vivos? Se nós somos todos injustos aqui nessa sala, e na internet, que vai ouvir isso aqui, e em todo lugar da face da terra. Porque não tem um homem justo sequer. O Antigo Testamento fala isso do começo ao fim, e o Novo confirma. É a misericórdia de Deus. Se você ler Romanos capítulo 3, fala assim, que Ele está segurando para não condenar a humanidade. E está dando a chance de eles se arrependerem. A questão é o seguinte, Deus não pode ignorar a nossa injustiça. Esse é o segundo ponto da nossa conversa aqui. Primeira coisa, Deus é justo, nós somos injustos.
Segunda coisa, Deus não pode ignorar nossa injustiça. Alguém abre Provérbios 17:15. Provérbios 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são ambos abomináveis ao Senhor. Deus ama o pecador. O que nós acabamos de ler? Quem justifica o ímpio é abominável ao Senhor. Não tem jeito desse negócio. Deus não pode ignorar nossa injustiça. O que justifica o ímpio é abominável ao Senhor. Deus odeia o injusto e o perverso. E não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Deus odeia quem justifica o ímpio, que trata o ímpio como se ele fosse bom. E aí, desfavorece quem é bom. Como que Deus vai te aceitar na sua injustiça, se Ele abomina quem justifica o ímpio? Como que Deus vai aceitar eu e você? Não tem jeito. Quero fazer 3 considerações. Primeira coisa, Deus odeia o perverso. Por isso a gente precisa ser transformado em justo, porque nós estamos carregados de injustiça. O nosso histórico é feio. O histórico da nossa vida, o nosso histórico, ele é feio. E Deus odeia o injusto. Primeira coisa, Deus odeia o perverso. Então nós temos que ser transformados em justo. Segunda coisa, nós temos que ser transformados em justos, porque Ele não vai se relacionar conosco sem sermos justificados, sem a justiça ser encontrada em nós. A justiça tem que ser encontrada em nós, mas nós não somos. Terceira coisa, nós não poderemos ser aliviados do peso dos nossos erros se nós não formos justificados. Sabe essa culpa que você vive carregando a sua vida inteira, que as coisas dão errado? Você precisa ter removido de você a culpa. Você precisa ter removido de você a injustiça. Você precisa, e aqui você precisa gravar essa expressão, você precisa ser justificado, tornado justo. Você e eu precisamos ser tornados justos. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque vai ser farto. Essa fome e sede de justiça é olhar para a sua injustiça e falar: eu não quero ser assim, eu não posso mais ser assim, algo tem que mudar em mim, eu tenho fome de justiça. Eu quero que a justiça seja encontrada em mim, porque senão eu não vou poder me relacionar com Deus, porque senão eu nunca vou me livrar do peso dos meus erros. Eu preciso ser tornado justo. Gente, presta atenção que todo mundo diz que odeia ser julgado, e está na moda isso mais do que nunca. Eu fiquei escandalizado outro dia, porque alguém da igreja falou assim: estou me sentindo julgado. Eu falei: meu Deus, até aqui? Sabe por que a gente não gosta de ser julgado? Porque essa é a verdade ruim a nosso respeito. É a verdade da injustiça que existe em nós. Aí quando alguém fala esse negócio que é verdade, nós achamos ruim, sente pesado. Por quê? Porque é verdade mesmo. Você é assim, você está me julgando. É verdade, é por isso que você está incomodado, porque é a sua ferida, meu Deus. É o que tem de ruim em você, é a injustiça que existe em você. Agora a gente não resolve a nossa injustiça virando advogado profissional e se defendendo o tempo inteiro e dando paulada em todo mundo e cutucando todo mundo. Não é isso que faz a gente lidar com a injustiça em nós. Isso não resolve o nosso problema. Nós precisamos ser tornados justos. Aí a terceira coisa da nossa lição aqui, da nossa reflexão: só Ele pode nos declarar justos. Só Deus pode nos declarar justos. Primeira coisa que nós falamos: Deus é justo, nós somos injustos. Segunda coisa, Deus não pode ignorar nossa injustiça. Para se relacionar com a gente, isso precisa mudar. Terceira coisa, só Ele pode nos declarar justos. Só Deus pode fazer com que nós sejamos justos. Só Ele pode fazer a justiça fazer parte do nosso DNA. Não tem outro jeito. Isaías fala um negócio muito interessante, porque o pessoal estava querendo resolver o problema da injustiça deles, fazendo um monte de boa ação. Não, eu vou compensar. Nós vamos compensar.
Nós vamos compensar tudo que nós fizemos de errado aqui. Vamos fazer bastante força. Deus vai gostar, Ele vai ver o nosso esforço. E aí nós vamos fazer o seguinte: tem o defunto aqui, nós só passamos um perfuminho dele, que Deus não vai nem perceber que ele está morto. Tem o leproso ali, vamos pôr uma roupinha chique nele. E vai parecer que ele não é. Então nós vamos fazer um monte de coisa boa para convencer Deus de que nós não somos tudo isso. Porque Deus está julgando a gente, nós estamos sentindo julgado aqui. O profeta está falando que nós temos pecado. Estou me sentindo julgado. Vou pôr no Twitter. Só Deus pode me julgar. Ele vai te julgar, meu nego, tá? As pessoas que falam isso, só Deus pode me julgar, provavelmente você já está. Por isso está falando isso. E aí o profeta vira para esse povo e fala assim: gente, os atos de justiça de vocês são que nem trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É a fraldinha do leproso, que tem que ser queimado, porque fica cheio de pus. Ou então é a fraldinha da menstruação da mulher, que tem que ser queimado também. Naquele contexto era isso. Então vocês estão fazendo as coisas bacanas, olha só, não está adiantando nada. Só Deus pode nos declarar justos. Eu vou ler alguns textos aqui. Jó 37:7. Não vou ler não, vou pedir para você ler. Jó 37:7. Eu achei que eu tinha, mas não tem. Alguém leia. Está nas mãos de todo homem, para que todos conheçam a sua obra. Outra versão. Assim torna ele inativa as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Olha só esse texto. Deus torna inativas as mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele. Deus torna inativas as mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele. Esse versículo faz coro com Romanos capítulo 3. Porque Paulo fala assim: todos se tornaram inúteis de uma vez só. Porque quando eles se tornaram pecadores, se tornaram inúteis para fazer o bem. Não tem jeito. Como que nós vamos resolver o problema da nossa injustiça, gente? Nós podemos fazer uma semana de jejum e oração, e ninguém vai embora, e ninguém dorme. E isso não vai fazer Deus gostar mais da gente, não vai resolver a nossa injustiça. É inútil o nosso esforço. E isso tudo aconteceu, gente, nas palavras de Paulo, para que Deus se tornasse o justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Só Deus pode resolver o problema da nossa injustiça, só Ele pode nos justificar. Deus é intitulado como o justificador em Romanos capítulo 3. Porque Ele é aquele que vai atrás do injusto e realiza uma obra na vida dele de um jeito que a essência dele é transformada. E ele se torna alguma coisa que ele não é. De injusto ele se torna justo, para que ele seja aceitável na relação com Deus. Então você presta atenção que Deus está querendo ter relação com o homem. Só que o homem, ele é inabilitado para essa relação. Aí Deus fala: então tá bom, eu vou mudar tudo que existe em você. E aí você se torna pronto para se relacionar comigo. Você está entendendo que a obra é toda de Deus e só Ele pode nos declarar justo? Jeremias 33. Agora eu vou ler. Verso 14 ao 16 fala assim: presta atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, que é Jesus. Renovo, letra maiúscula. Deus está falando que Ele vai fazer Jesus aparecer. E Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Tsekenu Yavé, o Senhor é a nossa justiça. Porque a gente precisava ser justo para ter uma relação pacífica com Ele, mas a gente estava inútil, inutilizado, inabilitado para poder ser essa justiça que Ele requer para se relacionar com Ele. Então Ele mesmo se tornou a nossa justiça, para que a gente pudesse estar preparado para se relacionar com Ele. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Romanos diz também o seguinte: Ele se fez justiça para que fosse, Ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça.
Jesus carregou o nosso pecado na cruz, para que a justiça pudesse ser imputada, aplicada, enxertada em você. Você precisava ser justificado para se relacionar com Deus. E só Ele podia fazer isso em você. Agora o quarto ponto da nossa reflexão. Alguém está anotando os pontos? Qual que é o primeiro? Deus é justo, nós somos injustos. O segundo. Deus não pode ignorar nossa injustiça. Terceiro ponto. Só Deus pode nos tornar justos, nos justificar. E o quarto ponto é: a justificação só pode acontecer através da fé. A justificação só pode acontecer através da fé. Jó 37. A tecnologia às vezes não ajuda. Jó 37. Não é isso aqui não, tem nada a ver. Romanos capítulo 5. Eu marquei errado o texto. Romanos 5:1. Esse aí você tem que decorar. Alguém sabe decor? Tem que decorar Romanos 5:1. Então vai lá, o que está lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Romanos capítulo 8, versículo 1. Esse aí você tem que saber decor também. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É só a fé que pode trazer justificação para mim e para você, meu irmão. É só a fé que pode me justificar, te justificar, me transformar, te transformar em pessoas justas. É só a fé, porque não são as nossas obras, o nosso esforço, o nosso ato, a nossa ida na igreja, seja lá o que for. Então você precisa ter fome e sede de justiça. Mas você precisa entender qual é o caminho de você receber essa justiça. Não é o perfeccionismo, não é a religião, não é o esforço próprio, não é automotivação. O caminho para você encontrar a justiça é a fé em Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O único jeito de eu e você nos tornarmos justos e Deus olhar para nós e ver a justiça em nós é se nós tivermos fé em Jesus. E a fé em Jesus é o sinal de que alguém foi justificado. Você quer saber se alguém está apto para uma relação com Deus? Se alguém é salvo de verdade? Essa pessoa tem fé em Jesus. Mas não é fé em Jesus assim, que nem você vai jogar na Mega Sena. Tem a fezinha aí. Ou não é acreditar no Jesus histórico. É acreditar que Jesus está vivo, Ele é seu Senhor, seu Salvador, e o sangue dele te lavou de todo o seu pecado. E só Ele podia te fazer entrar na presença de Deus. E ninguém mais poderia, e é só Ele. Então você não tenta ser perfeito para poder chegar na presença de Deus. Você sabe que nada que você faça vai te levar para perto de Deus. Irmãos, a única coisa que nos leva para perto de Deus é a fé em Jesus Cristo. Mas o que eu tenho que fazer? Nada, você tem que crer. Na hora que você crê que a obra de Cristo na cruz foi suficiente para te transformar justo. E quando eu falo justo, irmão, presta atenção nisso. Quando eu falo justo, eu estou falando que você não só foi perdoado de todos os seus pecados, mas que você se tornou aceitável aos olhos de Deus. E que não há mais culpa sobre você. E que Deus não te condena mais pelas coisas que você cometeu e vai cometer na sua vida. Nunca mais. E se eu desviar, você continua sendo um justo com crise de identidade. Porque os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia. Não são as coisas boas que nos fazem aprovados diante de Deus, mas é a fé em Jesus Cristo. Não é nem o tanto de oração, o tanto de culto, é crer em Jesus Cristo. É só isso que você precisa. Isso é o Evangelho, é a boa notícia. Porque antes era impossível. Agora é só crer em Jesus.
Mais um texto, gente. Você vai comer Bíblia hoje. Filipenses 3. Tudo que você não leu essa semana, você está lendo agora. Que eu sei que você não leu. Alguns eu sei que leram, porque eu li junto. Filipenses 3, do verso 7 ao 9. Entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder pôr minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de que possa ter a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela confiança em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele depende da fé, contando somente com Cristo. Alguém que tem a versão revista atualizada, leia o versículo que fala, não tendo justiça própria. Olha só, gente. Agora você vai ouvir de novo esse versículo como o momento mais importante da sua vida. Se você casou, virou fichinha. Agora é a hora mais importante da sua vida. Leia lentamente esse versículo, Mike. Abre a sua alma. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A única justiça que vai te tornar apto para essa relação com Deus não é a justiça própria que procede das suas coisas legais que você fez, mas que procede de Deus. É só Deus que pode dar a justiça para você, mediante a fé. É o único caminho, irmãos. É o único caminho. É por isso que se você não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem jeito. Se você não crê que Ele removeu os seus pecados, você não é salvo. Você pode ter uma foto dele lá na sala da sua casa. Todo dia você dá um beijo nela. Você não vai ser salvo. E eu vou falar, tem muita gente frequentando as igrejas que não são salvas. Tem muita gente frequentando igrejas de todas as denominações que não são salvas, porque não entendem isso. É por isso que eu não tenho crise de confessar meus pecados aqui. Confessei outro hoje aqui. Aquele dia confessei hoje, confessei outro. Sabe por quê, irmãos? Porque o que me faz válido diante de Deus é a justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Não é ser bom diante de vocês. Então, se eu não tenho justiça própria, eu preciso assumir a minha culpa. Eu tenho que ser sincero, eu preciso me humilhar. Eu preciso pôr a ferida para fora. Por que eu preciso da justiça de Deus em Cristo? É porque eu estou cheio de ferida purulenta e eu preciso tratar o meu coração e eu tenho que pôr esses negócios para fora e resolver isso aí. Muita gente fica escondendo as coisas podres do seu coração, a mágoa, a irritação, a amargura, as coisas do passado, o ódio próprio. Tem gente que se odeia, se abomina, não no sentido bíblico. Você tem que odiar a sua carne e o pecado que habita em você. Mas gente que se odeia porque se culpa o tempo inteiro das coisas erradas. Você tem que tratar isso aí. Deus te ama. Ele morreu na cruz por causa de você. Ele te ama. Ele valoriza a sua vida. Você precisa tratar seu coração. Mas você precisa entender que Deus só te ama porque Ele pôs a justiça de Jesus em você antes. Deus só te ama porque Ele colocou a justiça de Jesus em você antes. Porque como Provérbios 17 e 15 fala, Deus não pode justificar o ímpio e o injusto. Então Ele te justificou para que Ele pudesse te amar depois. Você está entendendo o que Jesus fez na cruz por você? Ele te justificou para depois Ele poder te amar e não está sendo assim uma controversão ridícula. Como que Deus vai amar o injusto? Não dá. Então Ele tem que justificar você. E a justificação só pode acontecer pela fé. Quinta coisa. Antes mesmo de terem fé, Deus amava os ímpios que seriam justificados.
aqui é teologia sistemática. Teologia, isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Isso aqui é Bíblia, gente. Isso aqui é Bíblia. É tudo que você leu nos evangelhos, você não entendeu nada das cartas de Paulo, é isso aqui eu estou tentando explicar para você. Se você, valoriza esse negócio que nós estamos fazendo aqui. Chega na sua casa hoje, amanhã, vai ler as cartas de Paulo. Que vai estar tudo fresco na sua mente, o que eu estou explicando. E quando você bater o olho, justificação, imputação, justiça, vai começar a fazer sentido. Aproveita essa semana. Quinta coisa, antes mesmo de terem fé, Deus amava os ímpios que seriam justificados. Romanos 3:24. Abre lá. Não. Vai lá, vamos ver. 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Tá bom, então deu certo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como que a gente vai se tornar justificado? É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode me justificar e te justificar. Sendo justificados gratuitamente mediante a graça. É redundante, é para ser mesmo. É para entender que nós não temos mérito nesse troço. Justificados gratuitamente mediante a graça. Quer dizer que antes mesmo de terem fé, Deus amava os ímpios que seriam justificados. Por quê? Lucão é ímpio. Ele precisa ser tornado justo, senão nossa relação não vai funcionar. Agora, presta atenção aqui. O que vai fazer eu olhar para ele e achar que ele merece ser justificado por mim? Eu sou Deus, ele é um pecador, um homem. Todo homem é pecador. O que vai fazer eu, Deus, olhar para ele e falar assim: beleza, vou justificar você. Você merece a justificação. Se é mediante a graça, não é mediante a fé. Presta atenção, nós vamos repetir aqui a cena. O cara aqui é um pecador, ele precisa ser justificado por mim. Ou seja, se ele precisa ser justificado por mim, quer dizer que ele não tem nada que eu goste nele. Tudo que existe nele eu odeio, porque só existe pecado e injustiça. E eu sou justo. O que vai fazer eu justificar ele? Existe alguma lei que me obriga a fazer isso? Não, eu sou Deus, não existe lei. O nome desse negócio é graça. Eu vou olhar e falar assim: eu vou fazer isso em você. Imputa a justiça de Jesus nele. Eu amei ele antes dele ser justificado. Então, eu sou Deus. Ele é um lazarento do injusto pecador miserável. E eu sou santo, puro, altíssimo nas alturas, cheio de anjos ao meu redor. E ele é um verme. Eu vou olhar para ele e falar assim: tá bom, é você. Você é justo. E aí eu ponho a mão no coração dele e de repente ele começa a crer em Jesus. Ele começou a crer em Jesus, ele foi justificado. Eu falei, inverteu a ordem, não tem problema. Eu pus a fé no coração dele. Eu decidi que eu ia tornar ele justo. Aí eu vou lá, ponho a fé no coração dele. Você vai crer em Jesus. Aí eu mando alguém evangelizar ele lá. Eu mando a Vasti. A Vasti vai lá evangelizar o Lucas. Ela vai lá, bate na porta da casa dele e fala assim: então, nós estamos entregando a Bíblia aqui essa semana. E nós decidimos passar aqui na sua casa. Você mora aqui perto da igreja, nós somos da igreja presbiteriana. Aí o Lucas fala assim: interessante, eu estava pensando nisso aí. Como que eu faço para ganhar salvação? Eu falo assim: então, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque nós somos pecadores e só Ele pode nos dar graça. E só Ele pode nos perdoar dos nossos pecados. Aí ele: nossa, obrigado. Aí eu: podemos fazer uma oração com você? Pode. Aí ele entra para casa e ele fica pensando naquilo uma semana.
2, 3, aí ele encontra outra pessoa que fala mais um pouco. Dali um mês ele está falando assim, estou querendo ir numa igreja. Ele aparece na igreja, ele ouve uma pregação bacana e ele decide acreditar naquilo. Eu botei fé nele. Deus colocou fé nele. Crendo em Jesus, ele se tornou justificado. Agora que ele é justificado pela fé, não tem nada nele que me ofenda mais, porque ele já foi justificado. Não, mas ele fuma ainda. Tá, mas ele já é justificado pela fé. Não, mas ele ainda está transando com a mulher que trabalha lá na mesma área que ele, no serviço dele, na mesma repartição. Isso aí só que ele é justificado pela fé. Mas ele maltrata a mãe dele dentro de casa. Mas ele foi justificado pela fé em Jesus Cristo. E não há nada que ele faça ou deixe de fazer que vai fazer ele me ofender mais. Por quê? Porque ele foi justificado mediante a fé, não por justiça própria. E como fui eu que dei a fé para ele, e como fui eu que mandei Jesus, gente, por favor, tá? Não sou Deus, mas eu acho que está ajudando. Fui eu que mandei Jesus para morrer na cruz, e nós aqui na Trindade, nós estamos nessa colaboração. E eu fiz ele crer em Jesus. Quem que foi que justificou ele? Quem é o justificador? Deus. O que ele fez nesse troço? Nada. Ele não fez nada, gente. Agora eu quero que você entenda uma coisa. O que me atraiu nele? Nada. O nome disso é graça. O que faz você ser atraente para Deus? Nada. Mas ele achou que ele queria e pronto. E aí ele vai lá e ele decide te amar antes mesmo de você se tornar apto para ser amado por ele. É meio doido, né? E é por isso que a afirmação do ponto 5 é: antes mesmo de terem fé, Deus amava os ímpios que seriam justificados. Porque senão ele não teria colocado a fé que os justificaria. A fé é um dom dele. Ele amou o perdido, por isso concedeu a fé para a pessoa ser justificada para ele mesmo. Romanos 2:23, você já está no Romanos? Você dá uma voltadinha, Romanos 2:23. Errei de novo, me perdoe, pequei de novo. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Agora o versículo que os presbiterianos adoram. Só para te dar alegria nessa noite. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nessa ordem aí. Deus predestinou, que foi essa decisão que eu ensinei aqui, que foi uma decisão para ir colocar a fé nele. Então, aos que predestinou para crerem em Jesus, o que ele fez? Chamou. Então ele chamou. Foi o chamado do Espírito no coração dele. O Espírito Santo chamou ele para crer. E aí ele foi chamado. E aí ele não conseguiu resistir ao chamado de Deus, porque é a vocação irresistível. É a vocação eficaz. Deus chama, não tem jeito. Então o Espírito Santo, eu escolhi que ele ia receber a fé. E aí eu mandei o Espírito para ir chamar ele para crer em Jesus. E aí ele creu, aí ele foi justificado. E aí ele vai ser glorificado um dia. É a obra completa. Agora nós precisamos entender isso. Antes mesmo de nós sermos justificados, nós já fomos amados por Deus. Lá na eternidade. E é sobre isso que a predestinação diz. Porque senão Deus não viria nos justificar. Por que ele viria nos justificar? É a fé. Mas meu nego, a fé é um dom dele. Como é que você vai ter fé se ele não te der? O que vai fazer Deus te dar fé? É o amor dele, que nós não sabemos explicar. Essa é a graça. Sexta coisa. Vamos relembrar? A primeira coisa é o quê? Deus é justo, nós somos injustos. Segunda coisa. Deus não pode ignorar a nossa injustiça. Terceira coisa. Só Deus pode nos tornar justos. Quarta coisa. Isso só pode acontecer através da fé. E a quinta? Antes mesmo de terem fé, Deus amava os ímpios que seriam justificados. Sexta coisa.
Os justos ou justificados são vistos por Deus com olhos de amor. Os justos ou justificados são vistos por Deus com olhos de amor. Jó 35:14. Quanto menos, quando tu dizes que não o vês, a causa está perante ele. Por isso, espera nele. Olha só. Tá uma bagunça essa conversa de Jó, né? Ah, as coisas estão dando errado porque a culpa é sua. Não, mas eu sou bom e tal. Aí nós fazemos essa leitura a partir do Novo Testamento. E aí nós temos essa frase profética aqui, que diz: Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Os justificados são olhados por Deus com olhos de amor. Deus olha para você com olhos de amor. Deus olha para você com olhos de amor, porque você foi justificado através da fé em Jesus Cristo. E não tem como Deus não te amar. Você se tornou irresistível para Deus, porque Deus te tornou assim. Jó 36:7. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. Deus não tira os olhos dos justos. Deus nunca pisca. Você nunca sai da vista de Deus. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e justificador. Os justificados são vistos por Deus com olhos de amor. Tem um texto lá que nós amamos, que é o Romanos capítulo 1, 17, 18, que é o conteúdo da carta, que diz assim: o justo viverá por fé. Sabe qual que é o descanso do justo? É a fé dele. Irmãos, agora você vai entender a importância de entender a Bíblia. E como entender a Bíblia se revela nas coisas mais simples da nossa vida. Eu só posso estar descansado em Ti. A minha paz é acreditar em Tua fidelidade. Sabe por que eu escrevi essa letra? Porque é só a minha fé em Jesus Cristo que pode me fazer ficar descansado. Porque isso é a única coisa que faz Deus não tirar os olhos de mim e faz Deus não parar nunca de olhar para mim com olhos de amor. O descanso do justo é a fé. O justo vive por fé. Então, o mundo de Jó está caindo. E sabe por que ele não blasfema do começo ao fim do livro? Porque ele tem fé em Deus. Porque ele sabe que Deus é o seu Redentor. Num certo momento dessa conversa louca de Jó e os amigos dele, ele fala assim: o meu Redentor vive, profeticamente dizendo sobre Jesus. Jesus que me redimiu, Jesus que me salvou, me justificou, me fez novo, me fez aprovado diante de Deus. Jó não blasfema do começo ao fim, sabe por quê? Porque ele tem fé de que Deus o tornou justo e Jesus o torna aceitável. De alguma maneira ele acreditava na obra de Cristo na cruz, mesmo sem isso ser explicitamente explicado, como no Novo Testamento. E o descanso do crente só pode ser a fé no sacrifício de Jesus na cruz. E ele descansa que Deus tem sonhos bons para ele, e que Deus tem planos maravilhosos para ele. E ele descansa que a sua vida pode ser muito mais do que ele sempre sonhou, e que Deus tem coisas extraordinárias para realizar na sua vida, e que a família dele pode ser sobrenaturalmente abençoada, e que o seu coração pode ser mudado. E ele tem fome de justiça, sabe por quê? Porque ele sabe que
por causa da fé que ele tem em Jesus Cristo, ele é justo diante de Deus e Deus não tira os olhos dele um minuto sequer. Porque ele se tornou amável diante de Deus por causa da fé em Jesus. Isso mudou a vida dele. Sabe qual que é o nosso descanso, irmãos? Não é que nós não temos doença ou que nós não passamos necessidade. O nosso descanso não é que não falta dinheiro, ou que a gente não se sente sozinho, ou a gente não sofre. Meu pai tinha um tio Alfredo. Ele teve que ter a perna amputada, porque ele procrastinava as coisas. Ele procrastinava, ele era preguiçoso. Ele tinha diabetes, e aí um dia ele cortou a unha do dedinho e inflamou. E ele não foi ver. Quando foi ver era tarde demais, tinha que cortar o dedo fora. E aí não adiantava mais, tinha que cortar os outros dedos. E de uma hora tinha que tirar o pé. E cortou acho que até aqui, né, mãe? Teve que tirar até o joelho fora. O tio Alfredo se converteu, né, mãe? O Walter levou o evangelho para casa. Tia Maria também. Morava numa casinha bem pobrezinha. Sabe qual que é a segurança de que eles são amados por Deus? Sabe qual que é o descanso deles? Sabe qual que é o descanso do tio Alfredo? Não é que ele não teve que tirar o pé. Sabe qual que é o meu, seu descanso? Não é que nós não sofremos nessa vida, que nós não passamos problema, que nós não temos trauma. O nosso descanso é: Jesus Cristo morreu por mim para me justificar, e por isso Deus me aceita como eu sou, e nada vai mudar esse fato. E pode vir lepra, e pode vir doença, e pode vir qualquer problema, e pode faltar dinheiro, e pode faltar gente. Jesus Cristo me tornou justo aos olhos do Pai, e por isso Ele nunca vai me abandonar, porque Ele me justificou. E Deus olha para o justo com olhos de amor, com os justificados com olhos de amor. Então você que sente que Deus não te ama, porque você tem problema na sua vida, você precisa entender o Evangelho. Porque se você não entende o Evangelho, você não entende que o amor de Deus é imutável. Imutável, grande amor. Nada vai mudar isso. Você pode matar alguém essa semana, você continua sendo justificado pela fé. Você vai sofrer as consequências do seu pecado, mas você vai ser amado por Deus. Os justos são vistos por Deus com olhos de amor. Romanos 8:33. Nós vamos caminhar para o final. Tem mais alguns pontos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem que vai te acusar de alguma coisa? Quem vai falar que você não merece? Quem vai te maltratar? Quem vai te condenar? Fala para mim quem vai te condenar. O dia que você for acusado por um descrente ou por um crente com crise de identidade, porque crente que é crente de verdade, não fica acusando e condenando ninguém, porque ele sabe que ele mesmo tinha um monte de acusação nas costas. E aí ele foi livrado por Jesus. Então ele não fica acusando ninguém. Crente que acusa os outros é crente que tem crise de identidade, não sabe o que Jesus fez por ele na cruz. Perdoou a dívida dele. Quando você for acusado, se você entender esse negócio, se isso entrar dentro da sua alma, você não vai se sentir culpado, oprimido e cobrado pelas pessoas. Porque se é Deus quem te justifica, quem vai trazer acusação contra você? E aqui eu quero que você abra o seu coração, porque aqui começa a entrar as coisas práticas para a nossa vida, que tem a ver com a pergunta do começo. As coisas dão tudo errado na sua vida e você pensa assim: ah, é porque eu sou ruim mesmo, é porque sempre falaram que eu sou ruim, tudo é culpa minha, culpa é minha, culpa é minha, culpa é minha. Eu quero dizer que você não tem mais culpa nenhuma diante de Deus. Se você tem fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, seu justificador, seu Redentor, seu Deus, você não tem culpa nenhuma mais. Toda a culpa foi retirada de você e Deus não está te punindo pelos seus pecados. Você quer um presente maior do que perdão de pecado, meu irmão? Que presente é maior que perdão de todas as besteiras que você já fez na sua vida? De todos os pecados que você cometeu, todas as pessoas que você ofendeu, todas as vezes que você viveu por puro egoísmo e ofendeu o coração e a santidade de Deus. Você quer um presente maior que o perdão dos seus pecados? Não existe. E agora Deus te trata como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, agora você é amável aos olhos dele.
chatice que faz um negócio desse? Você precisa conhecer esse Deus que você serve. 7ª coisa. A justificação pela fé deve humilhar aquele que foi justificado e exaltar o justificador. Vou repetir. A justificação pela fé deve humilhar aquele que foi justificado e exaltar o justificador. George Whitefield fala o seguinte: ninguém pode ser humilde sem crer na doutrina da eleição. Ela exclui todo mérito humano. Irmãos, esse ponto aqui eu não preciso gastar nem um minuto, depois de tudo que eu falei. Quando você entende o que te faz aprovar diante de Deus, o que te leva para o céu, o que te dá você presta atenção, você tem a garantia de que Deus te ama, te quer e não vai te abandonar nunca. Você tem a garantia disso. Certeza da salvação não é arrogância. Certeza da salvação é acreditar no que Deus diz. A hora que você entendeu a justificação pela fé e que tudo isso, o amor de Deus, a adoção de Deus como seu Pai, as bênçãos sobre a sua vida, a transformação do seu coração, sonhos, projetos e um céu eterno e um paraíso eterno. A hora que você entender que todas essas coisas foram te dadas pela graça, de graça, e que você não teve participação ativa nisso aí, você só recebeu isso aí, isso precisa te humilhar. E você entender, o que eu faço realmente não importa. Deus me ajuda, eu não posso mandar na minha vida, o Senhor fez tudo de certo. Deus me ajuda a não decidir por mim mesmo. Deus, as minhas obras, elas são como trapo de imundícia. Deus me ajuda, eu não sou ninguém sem o Senhor. O Senhor consertou toda a minha sujeira, toma o meu coração. Deus, eu não sou ninguém sem o Senhor, Deus. E eu preciso exaltar o justificador. Humildade é fruto da justificação pela fé. Me diz quem entendeu a justificação pela fé e vai sair pecando por aí que nem um louco. Você não consegue sair pecando por aí depois que você entendeu que Deus fez tudo de graça, matou o seu próprio filho, colocou fé em você e te deu o céu de graça. Como você vai sair por aí e falar assim, já que os meus atos não me aproximam, me afastam de Deus, então eu vou fazer o que eu quiser. Como? Justificação pela fé vai te humilhar. Vai fazer você se humilhar. Tratar as pessoas como se fossem superiores a você. Nas palavras de Paulo. Vai fazer você exaltar o justificador. Toda a glória a Jesus. Olha o que Ele fez na minha vida. 7º ponto. 8º ponto. 8º e penúltimo ponto. A justificação pela fé deve mudar a minha maneira de orar. A justificação pela fé deve mudar a minha maneira de orar. Deus deseja que a igreja pare de ter medo dele. Deus deseja que a igreja pare de ter medo dele. Sabe como que nós nos comportamos muitas vezes como noivo de Cristo? Nós nos comportamos como aquela noiva que tem medo do noivo desmarcar a data do casamento. A data está marcada e nós ficamos apavorados. Será que ele vai desmarcar? Será que ele vai dar para trás? Será que ele vai largar de mim? Será que ele vai mudar de ideia? Será que alguma coisa vai acontecer? Ou como aquela esposa que casou, mas tem medo que o marido descubra algumas partes feias dela, algumas coisas ruins que ela mesma tem medo de si mesma e ela não quer que ele descubra. Ai, será que ele descobrir? Será que ele vai me deixar? O que será que vai acontecer? O cara já disse sim, o cara já aceitou, o cara já jurou amor eterno e ela está apavorada ali. Muitas vezes a igreja se relaciona com Deus com medo de ser abandonado por Ele. Deus quer que a igreja pare de ter medo dEle. A justificação pela fé muda o nosso jeito de orar. Nós não temos mais medo de Deus. Olha o tanto de coisa que Ele fez na nossa história. Como que eu vou ter medo dEle? Ele morreu por mim.
Por que eu vou ter medo de Deus? Eu estou com medo de Deus fazer o que na minha vida? Será que Deus quer fazer alguma coisa de ruim na vida da igreja, gente? Será que Deus quer fazer alguma coisa de ruim na sua vida? Você não precisa ter medo de renunciar às coisas que Ele pede. Você não precisa ter medo de obedecer, de acreditar no que a Bíblia diz. Será que Deus tem algum motivo para desejar algum mal, te castigar? Ele não tem mais. Você foi justificado pela fé. A igreja precisa parar de ter medo de Deus. E a igreja precisa parar de ter vergonha de Deus. Isaías 61 fala o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Deus não tem vergonha de você. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus não tem vergonha de nos chamar seus irmãos. Jesus não tem vergonha de nos chamar seus irmãos. Você já ficou com vergonha de uma pessoa? Vergonha alheia? Isso é porque você tem orgulho. Aí alguém pagou um mico e você ficou com vergonha dela. Jesus não tem vergonha de nós. Esse texto diz o seguinte: que nós fomos adornados por justiça, como a noiva foi adornada com as suas joias. Presta atenção nisso. Eu olho para Ana e falo assim: Ana, você é linda. Ana, você está muito atraente. Ana, vamos casar? Sabe o que eu achei de bonito nela? Aquele colarzão de diamante que ela tem. Mas sabe quem que deu? Eu mesmo. A beleza que existe na noiva de Cristo foi Ele mesmo que deu para ela. Deus só gosta de você porque Ele colocou um troço bom em você que não existia. Foi o sangue de Jesus e o nome de Jesus. E os profetas do Antigo Testamento ainda dizem que Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele. É só ele olhar para a palma da mão dele que ele vai ler o seu nome lá. A gente tem que parar de ter medo de Deus. Justificação pela fé tem que mudar a nossa maneira de orar. Aí você pensa: pastor, mas e o temor do Senhor? Nós não temos que ser temente a Deus? Talvez você está aí guardando, né? Está cozinhando essa pergunta aí, desde que eu falei que nós temos que parar de ter medo de Deus. Jeremias 33, 9 foi o texto que nós lemos hoje na escola dominical. Se você não veio, eu lamento. Mas nós vamos ler de novo, porque Deus é misericórdia. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, ao ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Sabe qual é o tipo do temor do Senhor que a Bíblia diz que vai existir? É que Deus vai fazer tanto bem para você que as pessoas vão ter medo de você. Eles vão falar assim: Deus está com esse cara aqui, porque não é possível, olha o tanto de coisa que acontece na vida dele. As pessoas vão ter medo de Deus, é pelo bem que Ele faz em você. E esse temor, gente, é o que o texto diz. Eles vão temer e vão tremer, e eles vão se espantar, porque Deus vai fazer tanta coisa boa na nossa vida. E isso vai fazer a gente ficar espantado. Nós vamos ficar de cabelo em pé, porque olha o tanto de coisa que Deus tem feito na nossa história. E o temor que nós vamos ter, o temor, o espanto, é um constrangimento de paixão, porque nós não vamos ter reação. Como que nós vamos reagir? O tanto de coisa boa que Deus vai fazer na nossa vida. Nós vamos ficar espantados. E nós vamos começar a ficar com medo de Deus. Porque você pensa assim: esse negócio é perder o controle. Deus vai fazer umas coisas aqui que eu não sei, meu Deus do céu. Meu Deus, tem tanta coisa boa vindo pela frente, eu não sei o que eu vou fazer, nunca fui tão amado desse jeito. Você não vai conseguir pecar. Deus vai te sufocar com o amor dele. Não é que nem a Felícia lá no desenho lá. Ai, coelhinha. Mas Deus vai te sufocar com o amor dele. Irmãos, esse é o temor que nós temos de Deus. Mas você sabia que no Novo Testamento não é usada essa palavra? Não é usada a palavra temor. Eu quero ler mais um texto para esse ponto. Salmo 143, 11. Alguém leia.
por favor, da Revista Atualizada. Não tem pressa não, irmãos. Isso aqui é a coisa mais importante da sua vida, entender quem Deus é. Glorifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Como que é? Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Me vivifica, me tira da tribulação. Davi está orando essas duas coisas. Percebeu? Deus, eu estou passando um problema e perrengue aqui na minha vida. Faz isso por amor da tua justiça. Qual que é a justiça? Quem que é a justiça de Deus, irmãos? Jesus é a justiça de Deus. Romanos fala isso. Ele é a nossa santificação, nossa justiça, nossa redenção. Jesus é tudo isso. Está vendo que Jesus é bom demais? Tudo que nós precisamos está em Jesus. Vivifica-me, Senhor, por amor da tua justiça. O Davi está falando assim: Deus, me tira das tribulações, porque o Senhor ama aquele que está em mim, que é Jesus. Por amor da justiça que o Senhor mesmo colocou em mim. Você está vendo o tipo de oração com ousadia? Deus, me muda, Deus. Deus, me tira dessa tribulação. Olha a minha família, Deus, está tudo despencando, Deus. Deus, vem me tirar da tribulação, por amor da tua justiça que o Senhor mesmo colocou na minha casa. O Senhor mesmo colocou justiça em mim. Então vem aqui, Deus, por amor a essa justiça. Gente, isso muda o nosso medo de orar. Nós não oramos morrendo de medo de Deus pulverizar, gente. Nós oramos com convicção. Nós fomos justificados pela fé. Não tem como Deus estar ofendido conosco. Nós somos amados por Ele, acolhidos por Ele. Nós oramos com ousadia. Acabou a bateria da igreja. Último texto, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Olha lá. Versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Pode continuar. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Isso, gente, pelo amor de Deus, olha esse texto. Olha o que esse texto está falando. A versão Revista Atualizada diz: tendo, pois, irmãos, o quê? Ousadia. Outra versão fala intrepidez. Ô, gente, soa quase heresia esse negócio aqui. Você vai entrar na presença do rei com intrepidez. Não é com nariz empinado, porque você foi humilhado pela justificação pela fé. Lembrou que nós falamos disso? Só que você vai entrar com ousadia, com intrepidez na presença de Deus. E você vai falar com Deus como um filho de Deus. E Deus vai te ouvir. Sabe por quê? Porque você crê no que Jesus fez por você na cruz. E aí olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. A versão, qual que é a sua versão? Ela fala o que mesmo? O verso 22? Qual que é mesmo? Hebreus 11... 10, 22. Tá, peraí, só um pouquinho de 10, 22. Aproximemo-nos com o sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão. Não, tá bom, mas a outra versão. Outra versão. Tem alguém que tem outra versão? Verso 22.
Lavada a consciência da culpa. Meu pai, cheguemos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com Ótimo. Gente, todo aquele problema que nós trouxemos no começo da pregação acabou. Todo o problema da culpa, da minha vida dá tudo errado, porque ninguém gosta de mim, ou porque eu sou ruim mesmo, acabou. Vocês estão vendo? Nós vamos entrar na presença de Deus com a consciência lavada de toda a culpa. A má consciência ficou para trás. Nós vamos orar de um jeito diferente. E a última coisa, o 9º ponto, é: quem é justificado pela fé, pratica a justiça. Quem é justificado pela fé, pratica a justiça. Agora de cabeça não estou gostando disso aqui. Provérbios diz o seguinte: que o homem carregado de culpa tem um caminho tortuoso. E tem um texto de Romanos que diz outra coisa, que fala assim: porque vocês estão sobre a graça e não mais debaixo da lei, o pecado não terá poder sobre vós. Quando a gente vive carregado de culpa, a gente não consegue praticar justiça. A gente só consegue viver com peso. Quando a gente está debaixo da graça e a lei não nos oprime, nos condenando, nos julgando mais, porque nós somos justificados, aí nós praticamos justiça. Viramos filhos da justiça. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Quem é justificado pela fé, pratica a justiça. É isso que o teu Deus quer de ti, Ele já te revelou. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. O profeta Miqueias falou essas palavras. Deus quer que a gente pratique a justiça, filhos da justiça, não para ganhar salvação, mas porque nós entendemos a justificação pela fé. Glória a Deus, amém. Vamos orar.